Para o Rio TV, connosco temos o Pedro Pinto, treinador do Amarante Futebol Clube, Campeonato Nacional Séniores Série B, arranque oficial da época. Pedro, o que é que espera para este início de época? Bom, eu acho que aquilo que todos esperamos é que possamos dar continuidade ao bom trabalho que desenvolvemos na época passada, criar condições para potenciar ainda mais estes jovens que temos no plantel, criar uma equipa capaz e competitiva, sabendo que a série também é muito competitiva, com o objetivo da manutenção sempre na nossa mente. A nível de contratações, muitas caras novas ou continuam transitam da época passada? Bom, em virtude da boa época que realizámos no ano passado, conseguimos, e bem, fixar um núcleo duro daquilo que era a base da equipa do ano passado. Foi pequenos ajustes em posições que entendíamos que eram necessárias, e estamos a falar de 4 jogadores que entraram, ainda podem entrar mais um ou dois, mas penso que no momento, para começarmos os nossos trabalhos, que estamos com um plantel bastante equilibrado. Muitos jogadores naturais de Amarante? Sim, estaremos a falar de 50% pelo menos. Muita gente também a subir dos júniores para os séniores. O Pedro vai aproveitar o que nós temos de bom nos júniores? O objetivo passa a médio e longo prazo que esse aproveitamento seja efetivo, ou seja, que os miúdos possam ter realmente tempo de jogo, mas para isso é preciso que esta fase também de adaptação, de transição do júnior para séniores, tenham tempo para fazer durante esta época desportiva, que sejam capazes também de aprender, entender aquilo que é o jogo nos séniores, e depois, surgindo as oportunidades, eles sendo capazes, não há problema nenhum em integrá-los e dar minutos e quem sabe até titularidade. Pedro, agora para os sócios e simpatizantes do Amarante Futebol Clube, uma palavra. Acima de tudo, eu falo primeiro como sócio, é que venham apoiar, os sócios venham apoiar a equipa à semelhança daquilo que aconteceu no ano passado, e que em muitos jogos foram fundamentais o apoio deles à equipa, sentiram também que dentro de campo os jogadores eram capazes e que davam resposta muito positiva, e eu, sendo sócio do Amarante Futebol Clube, gostava de voltar ao estádio e poder ver uma equipa que se exibisse nos mesmos moldes daquilo que aconteceu na época 2013-2014. Nós, como treinador, aquilo que eu tenho para dizer é que o nosso trabalho, a nossa competência, o nosso grau de exigência também vai se manter. Vamos procurar até subir o patamar da exigência nesta equipa, potenciar os jogadores perto do seu limite, no sentido de estarmos à altura daquilo que vai ser o nosso campeonato esta época. Portanto, eu como treinador é isso que eu posso meter, é muito trabalho e muita dedicação. Conhecidos que já são os adversários, há muitas equipas, aqui à volta de Amarante facilita as locações a nível logística? Ao nível da logística, em relação ao ano anterior, altera a questão de não haver idas às ilhas. De resto, as distâncias estão mais ou menos equitativas. Aquilo que eu vejo que é o grande upgrade para esta época são efetivamente o nível das equipas, a qualidade teórica neste momento, não é? Que as equipas têm, e que também vai fazer o nosso clube crescer, não é? Porque vamos ter que competir com eles e vamos ter que competir para ganhar. Não vamos ser nenhum bombo da festa, não queremos isso, não vamos ser isso, mas eu penso que estar nesta série é o passo indicado para o Amarante Futebol Clube, para a sua progressão. António Duarte, presidente do Amarante Futebol Clube, satisfeito com o plantel para esta época? Antes de mais, quero agradecer a vossa presença aqui no nosso espaço desportivo, ao Rio TV, e em relação à questão que me coloca, evidentemente que dentro dos nossos condicionalismos no campeonato que vamos disputar, temos um plantel que me satisfaz e que é capaz de dar resposta à época que vamos ter pela frente, que se adivinha muito competitiva e difícil. Ainda em negociações com algum jogador, assim, de última hora? Nós já dissemos desde a primeira hora que o plantel não se encontrava fechado, mas nesta altura, para fechar e sem grandes pressas, grandes pressões, grandes obsessões, tudo aponta para que fique fechado com um homem de centro de terreno chamado ponta de lança. É difícil gerir um orçamento para uma época que se já iniciar? Cada vez mais difícil, olhando à conjuntura que vivemos, a situação que o país atravessa, naturalmente que ao nível de receitas as coisas ficam piores, não é? Diminuem, e as despesas são sempre as mesmas, e é nesse campo que nós temos que ir ao máximo, como se costuma dizer,
cortar gorduras, de forma a que possamos honrar os nossos compromissos com os ativos que temos no clube, o que é, de certo modo, difícil, não é? Mas conta com o apoio de algumas empresas amarantinas? Com certeza, o Amarante Futebol Clube vive essencialmente do apoio da autarquia, vive essencialmente dos patrocinadores, neste caso empresas, dos nossos associados e das receitas de jogos. Basicamente esse é o grande bolo que vai alimentando todo o plantel, toda a estrutura do clube durante a época. Prevê-se que esta época vai ser mais difícil ainda. O objetivo principal passa pela manutenção? O objetivo do Amarante, o principal, e mentir-lhe se dissesse o contrário, passa pela manutenção. Evidentemente que nós vamos disputar este campeonato jogo a jogo e depois, quando está cá em cima, sabe bem, não é? Depende, vamos lá ver o que é que vai dar, o que é que vão dar as primeiras jornadas. Para esta época, está em articulação com o Celuricense. Como é que funciona essa articulação? Sim, isso é um trabalho sustentado que temos vindo a fazer, os contactos neste caso, com os dirigentes do Celuricense, que vão disputar um campeonato também difícil, que é o campeonato de elite de acesso aos nacionais da AFE de Braga. É um campeonato em que é importante porque não é permitido que se entre em competição em campos os chamados pelados, tem que ser tudo relevado, e nessa medida, dado que é um clube próximo, um clube com quem temos as melhores relações e um clube que pode dar competição aos nossos atletas, aos mais jovens, achamos por bem, como já disse atrás, com a relação que temos positiva com o Celurico, de ter lá a rodar jogadores nossos e naturalmente durante a época iremos estar atentos, porque quem sabe para o ano, alguns deles, nem todos, mas poderão regressar ao clube e também ao mesmo tempo o Celurico penso que beneficia disso porque tem no seus quadros jogadores já com alguma experiência. Estou-me a lembrar de 2 ou 3, neste caso o Nuno Cerqueira e o Casinhas, que há 2 ou 3 anos são jogadores séniores do Amarante e que naturalmente vão dar algum apor ao Celuricense. Sente que os amarantinos estão com a equipa? Os amarantinos estão com a equipa, os amarantinos é gente que gosta de futebol, eu isso não ponho em dúvida. Agora, o que temos que perceber é que pronto, a vida está conforme está. Acredito que a grande maioria das pessoas hoje se tenha retirado um pouco de futebol, que penso que as razões principais prendem-se com questões de ordem financeira. Uma última palavra para os sócios e simpatizantes do Amarante Futebol Clube. É que apoiem o clube o mais possível, porque este clube, a medida deste clube é esta: ele só será cada vez mais forte se aumentar o número dos associados, se aumentarem o número de pessoas que ajudem o clube. Quando acontece o contrário, temos o definhamento, como é evidente, não é? E é isto que nós não queremos inverter e queremos este clube cada vez mais forte, uma vez que agora dispomos de melhores condições ao nível físico e também ao nível de recursos humanos. Eu penso que é uma espécie de um virar de página do nosso clube, e quando falo nisso falo desde os séniores à nossa formação, que tem a tradição que tem, e queríamos ver se fazíamos uma época pela positiva este ano.